Bem-vindos à aula de hoje. É sobre surrealismo ou sobre realismo, do jeito que você preferir dizer. Nós vamos apresentar a vocês este movimento vanguardista da década de 20. Os professores da aula são Gabriel Teixeira, Guilherme Oliveira, Pedro Henrique, que sou eu, Reinaldo Jardim e Vinícius Ribeiro. Bom, surrealismo ou sobre realismo. O que ele é? Surrealismo é um movimento artístico de 1920 que foi iniciado em Paris, na França, que propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Ou seja, o surrealismo é um movimento artístico vanguardista que vem com artistas advindos do dadaísmo, que já é um movimento vanguardista que já não faz muito sentido. Após ele vem o surrealismo, que é outro movimento também que não faz muito sentido. Você vai passando ali para a tela o que vem à sua mente. Esse tipo de movimento ele não condiz com a lógica, nem com a ordem moral e social. É um movimento muito espontâneo, onde você vai colocar na tela ali tudo que vem do seu subconsciente por impulso. O nome surrealismo e sobrerealismo vem da dúvida de 1917, onde o pessoal que estava começando aí com esse movimento pensou, o que está além do realismo? Aí veio o sobrerealismo, que depois acabou se tornando o surrealismo por questões de fácil diálogo. Boa tarde. O surrealismo tem diversas características e eu vou falar as principais. Bom, a primeira é que é a livre expressão de pensamento. O surrealismo ele é categorizado por um movimento que as pessoas não ligavam muito para as regras da arte da época. Então, você tinha muito mais artes feitas pelo subconsciente, onde você buscava algo irreais, surrealismo. É a utilização de elementos irreais. Eles buscavam utilizar objetos que não fossem reais, não fossem, entre aspas, palpáveis. Era algo completamente irreal, surreal e diferente. Bom, a segunda característica é a influência do Freud nas artes. Bom, Freud na época estava estudando o subconsciente humano. Freud, para quem não sabe, é o pai da psicanálise. Ele é um dos maiores psicólogos da história. Nessa época, Freud estava estudando a importância do subconsciente do ser humano. Então, ele dizia muito que o subconsciente importava demais nas horas das artes. E por isso que artistas surrealistas buscavam mais desenhar a primeira coisa que aparecia na cabeça, se deixavam levar pelo subconsciente. Bom, a terceira característica é a realidade absoluta que eles tentavam passar em suas obras. Uma realidade contrária à realidade burguesa que era imposta a eles na época. Bom, o quarto ponto é a valorização do sonho. Eles colocavam na sua obra as maluquices, as loucuras, tudo que passava na cabeça deles, sem se ligar muito pro resto da arte em geral. Eu sou o professor Guilherme e vou falar para vocês 5 obras mais famosas do surrealismo. Vamos começar com a Persistência da Memória, que é uma arte do pintor Salvador Dalí, de 1931. Essa obra é uma homenagem ao tempo interior inconsciente, que tem sua própria forma de ser contado e que foge à racionalidade. A segunda obra é Os Amantes, de René Magritte, e foi pintada em 1928. Uma possível interpretação para essa pintura é a representação da nossa incapacidade de revelar totalmente a verdadeira natureza de nossos companheiros mais íntimos. A terceira obra é A Lâmpada Filosófica, outra de René Magritte. Foi pintada em 1936. A quarta obra é A Guerra, outra que foi pintada por Pablo Picasso. Essa obra retrata muito a Guerra Civil Espanhola e foi pintada em 1937. Esse quadro mostra o sofrimento a angústia, o pânico e a aflição e a tristeza do povo nessa época. A última obra é A Traição de Imagens, do René Magritte. Foi pintada em 1928 até 1929. O quadro representa, assim, um desafio à ordem social e um ataque à maneira de ver e de pensar, geralmente assim. Boa tarde, meu nome é Vinícius e agora eu irei falar sobre 5 artistas famosos do surrealismo. O primeiro é o Salvador Dalí. Ele foi um dos mais importantes sobre o surrealismo, pelo fato de ele produzir mais de 1.500 quadros dessa área de categoria de artes. E ele acabou sendo o mais importante por produzir muito sobre ele e várias outras tipos de artes sobre o surrealismo. Sobre o segundo mais importante,
O Joan Miró, ele foi o segundo mais importante da arte surrealista pelo fato de ele foi um escultor, pintor, gravurista e ceramista do surrealismo. Agora sobre o terceiro mais importante do surrealismo, o Max Ernst. Ele foi um pintor e poeta alemão. Ele participou na prisão norte-americana e depois ele foi para a França. Agora sobre o quarto, René Magritte. Ele mudou-se para Paris em 1927, onde começou a participar da arte surrealista. Em quinto lugar agora, Albert Gilcomet. Ele foi um grande pintor e escultor suíço fortemente influenciado pelo modernismo.